Olá, dia 1º de maio comemoramos o Dia do Trabalho e este é o tema do programa Em Pauta de hoje. Vamos falar sobre os direitos conquistados pelos trabalhadores, as dificuldades e as leis atuais. Eu recebo no programa a advogada especializada em direito trabalhista, Ângela Parreira, a coordenadora do Centro Estadual de Políticas, Emprego e Renda, Maria de Lourdes, e a psicóloga organizacional, Luciane Medeiros. Bem-vindas ao programa Em Pauta. Doutora Ângela, explica pra gente por que o dia 1º de maio é feriado e é considerado o Dia do Trabalho. A origem dessa comemoração no dia 1º de maio se deu nos países da Europa no ano de 1886, principalmente nos Estados Unidos, onde vários trabalhadores trabalhavam em jornada excessiva e, em virtude dessa jornada excessiva de 12 a 18 horas, eles reivindicavam a redução para 8 horas e nisso também ocorreram muitas mortes, porque o movimento era muito forte e isso fazia com que os trabalhadores enfrentavam as empresas e indústrias para garantir esse direito de redução da jornada e outros direitos também reivindicados à época. Até então, somente as empresas que tinham o poder, os funcionários não tinham direitos, não tinham leis que davam apoio a eles, e eles resolveram então fazer uma revolução. Na realidade, as condições de trabalho vieram, principalmente no Brasil, vieram modificando mais na época Getúlio Vargas, em 1940. Mas isso em outros países mais desenvolvidos, à frente do Brasil, isso já estava acontecendo, os movimentos muito fortes relativos a essa situação de cada trabalhador e de cada empresa que praticava um ato de excessiva jornada, salários não compatíveis com a função. Aos poucos os países foram aderindo à data e bastante tempo depois o Brasil, né? Demorou muito para o Brasil estipular também esse direito do trabalhador? Na realidade, efetivamente, nós temos uma legislação trabalhista aí que esse ano está se fazendo 70 anos. Então, a consciência nossa do brasileiro quando nós somos um país novo e estamos novos na legislação também. Mas nós temos avançado muito, até porque a nossa legislação trabalhista, ela é uma legislação que regulamenta as relações de trabalho e protege mais o trabalhador, até porque ele é a pessoa hipossuficiente numa relação de empresa e empregador. Então, hoje os movimentos trabalhistas, sindicais, de trabalhadores, de associação, têm sido muito incisivos nessa conquista para cada trabalhador, para cada categoria, e a CLT ela é a lei maior que regulamenta essas relações, mas é evidente que hoje há uma flexibilidade com relação às formas de trabalho, a salário, a jornada. Hoje nós avançamos com relação ao banco de horas, que a gente chamava anteriormente bem semelhante, que é uma compensação de horas, mas o banco de horas hoje ele é muito assim usual nas empresas, né? Às vezes não se paga horas, mas compensa a jornada excessiva. Luciane, você que analisa o perfil aí dos trabalhadores, um trabalhador sozinho, às vezes ele não tem coragem de falar. Agora, vários reunidos, como foi o que aconteceu, que estipulou a data, assim eles unem forças e conseguem lutar pelos direitos. Isso que como que você considera essa questão dessa união mesmo dos trabalhadores em busca dos direitos? Eu penso que isso entra muito em consonância com o que a gente fala de se trabalhar em equipe, né? De buscar reivindicar algo que seja importante para o grupo. Primeiramente, o interesse deve ser compartilhado por todos, né, desse grupo, e depois tem que se haver força desse grupo para lutar por essa causa. Eu vi quando a colega fala que na relação com o empregador, o trabalhador é visto como aquele que mais precisa de apoio, seria isso? Mas a gente também tem que entender que numa relação em que o trabalhador percebe que se ele busca objetivos que são coerentes com aquilo que o empregador também busca, ele só tem a ganhar. Ele não tem que ver esse empregador como um inimigo, até porque de uma forma ou de outra é ele que garante a manutenção, né, do negócio de certa forma, e o trabalhador auxilia nesse processo. Eu penso que é uma relação de dupla troca. Não sei se a colega discorda do meu posicionamento. Na realidade, assim, eu já estou militando há algum tempo no Justiça do Trabalho e eu sempre vejo que o diagnóstico de empresa e trabalhador, quando a gente faz o atendimento, a gente verifica assim, o trabalhador ele só vai
reivindicar algum direito dele frente a um judiciário ou frente a um sindicato ou uma associação, é quando ele realmente está sendo efetivamente prejudicado no seu ambiente de trabalho, ou com forma de tratamento ao próprio trabalhador, uma discriminação interna ali ou até externa também, ou também uma questão assim mais de que não paga salário, não paga em dia, não dá férias no tempo legal, alguns benefícios que são garantidos pela CLT ou até mesmo por um acordo coletivo que o próprio sindicato pactua com a empresa, né, através de assembleia e a empresa participando. Então a gente verifica que essa relação entre empregado e empregador é uma relação que ela tem que ser mútua e de trocas, e não pensando que um está à frente do outro. É uma forma bem assim, equiparada, por mais que o poder diretivo do empregador é maior, porque ele é que determina, ele que paga e ele que tem o poder ali de administração, mas ele depende da força de trabalho desse empregado. Então, esse empregado, ele tem que também, dentro do seu contrato de trabalho firmado com a empresa, com o empregador, ele tem que assumir as suas responsabilidades. Verdade. Aproveitando até o gancho, a Maria de Lourdes trabalha com o antigo Cine, que hoje chama CEPER, e lida diariamente com essa questão empregado-empregador. Falando pelo lado do empregado, as pessoas que procuram hoje vão até o antigo Cine, o CEPER, procurar uma vaga. Eles estão mais exigentes, eles sabendo dos direitos deles, eles estão mais exigentes na hora de olhar uma vaga de trabalho ou não? Eles vão lá à procura de emprego e dinheiro? O que a gente percebe que tem os dois lados, né? Tem aquele trabalhador também que às vezes ele não tem a qualificação, ele não tem o preparo para determinada vaga e por uma questão de imediatismo, até pela necessidade dele, ele se candidata àquela vaga. Aí ele chega na empresa, também não consegue desempenhar o que a empresa espera dele. Então, aí talvez aí tenha até um conflito, né? Então, eu vejo que os direitos também estão dos dois lados, né? Tem o direito do trabalhador e tem o direito do empresário também. Então, hoje, o mercado de trabalho está muito dinâmico, né? A doutora Ângela, né, que é uma advogada nessa área, ela pode até nos dizer mais sobre isso. As leis mudam, a percepção do trabalhador muda, a percepção da empresa muda. A gente está em constante, vamos dizer assim, evolução. Né? Mas há sim esse desencontro, talvez, ainda há esse desencontro entre a empresa e o trabalhador. Hoje, né, a gente caindo aqui para o mercado de trabalho de Uberlândia, numa cidade de 604 mil habitantes, né, nós temos aí 118 mil trabalhadores desempregados à procura de trabalho. E nós temos quase, o ano passado, né, que nós fechamos o ano de 2012, com 29 mil vagas. E nós conseguimos colocar no mercado de trabalho 8 mil trabalhadores. Quer dizer, 28% das vagas foram ocupadas. O porquê que tem tantas vagas disponíveis, por que as empresas precisam tanto e há tanto trabalhador à procura de vaga? Né? O porquê que há esse desencontro também, né? É uma questão assim, a gente que tem estudado, tem levantado. Por que desse distanciamento? Será que é só a falta de qualificação, que todos os meios de comunicação falam, a falta de qualificação? Será que é só isso? Né? Eu que estou lá no dia a dia, com mais de 300 trabalhadores diariamente, eu não vejo só a falta de qualificação. Tem a falta, talvez, das empresas que não dá oportunidade para esse trabalhador que chega lá também, dele desenvolver, dele mostrar o seu trabalho. Então, são muitos pontos que a gente tem que discutir, são muitos fatores que, às vezes, afastam um do outro. Luciane, quais são os principais problemas, então, que os trabalhadores, que as pessoas, às vezes, reclamam? Seria isso mesmo? Falta de reconhecimento, falta de remuneração de acordo com a função que a pessoa desempenha ou não? Ou o trabalhador está exigindo demais também, já que ele não tem qualificação? Quais são os principais problemas que as pessoas enfrentam na hora de procurar esta vaga de trabalho? Bom, eu vou relatar com dados no que eu tenho observado nos trabalhos que a gente tem desenvolvido no Cine. Há quase 5 semestres eu tenho estado em parceria com a Maria de Lourdes e a equipe lá no CEPER agora, né, Maria de Lourdes? Antigo Cine. E nós desenvolvemos hoje 5 frentes de trabalho lá com equipes de psicologia, que são graduandos do curso de psicologia do Pitágoras. E nós atendemos essa pessoa que não consegue entrar
nesse mercado de trabalho por algum motivo, essa pessoa procura essa equipe, esses meus estagiários, e fala o que está acontecendo. Por que elas não foram aprovadas, como que foi o processo. E, inclusive, um projeto que a gente tem é de fazer essa mediação com as organizações e dar essa devolutiva para eles. Olha, nós temos hoje uma realidade de que há vagas que as pessoas não querem assumir, por exemplo, por trabalhar nos finais de semana. Então, as pessoas elas têm aberto mão de uma ocupação no mercado de trabalho para que não trabalhem nos finais de semana. Então, isso tem sido um fator que nós temos observado hoje nas pessoas que buscam o Cine, que não querem as vagas disponíveis. E que é muito difícil, porque Uberlândia hoje tem shoppings, supermercados 24 horas, postos de combustíveis, então... Um outro fator que a gente também tem observado muito é a própria questão do perfil requerido pelas organizações, né? Então, sim, tem-se um perfil muito afunilado, com muitas exigências, exige-se lá, a gente não pode falar, né, que é exigida experiência. Então, fala-se, é desejável que tenha uma certa idade, seja de um determinado sexo, e a gente tem encontrado candidatos com outro perfil. Então, esse trabalho que os alunos têm realizado, com o objetivo de, no próximo semestre, a gente tem indicadores para falar para as organizações, olha, esse perfil que você busca, a gente não tem, mas a gente tem esse outro perfil que pode ser importante para você por esse aspecto. Aí a psicologia auxilia na questão do comportamento, né, das fases da vida e tudo. Para a gente tentar, nessa realidade hoje que a gente tem acompanhado nesses 5 semestres, né, lá no antigo Cine, de fazer essa mediação entre trabalhador e empresa, porque a gente assiste muito isso lá, né, Maria de Lourdes? Então, assim, a gente tem muitas empresas que entra semanas, sai semanas e não consegue a pessoa. E a gente tem pessoas que entram semana, sai semana e estão à procura e não se enquadram, né, Maria de Lourdes? Isso. Então a gente tem desenvolvido projetos para tentar amenizar isso, né? Bom, daqui a pouquinho a gente vai falar mais um pouco sobre os direitos e conhecimentos dos trabalhadores, mas é logo depois do intervalo, nós voltamos já já, não saia daí. A Lei Maria da Penha completa 6 anos, mas mesmo assim, uma mulher é agredida a cada 5 minutos no Brasil. Por ano, mais de 4.000 são assassinadas. A cada 3 pessoas atendidas no SUS em casos de violência doméstica, 2 são mulheres. É preciso dar um basta. Com compromisso e atitude, juntos podemos mudar essa história. Violência contra a mulher. A lei é mais forte. Governo Federal. We have a situation here. Our planet's endangered animals are vanishing at an alarming rate. Connect the dots and you discover a thin line separates a buyer from a killer. In other words, if you buy an illegal wildlife product here, you kill an endangered animal here. So please, don't do it. When the buying stops, the killing can too. Case closed. Só é motorista quem é habilitado. Um ex-detento tem 2 opções: ou se recupera ou volta ao crime. Se conseguir um bom emprego, ele não vai querer errar de novo. Por isso, o CNJ criou uma bolsa de empregos para a recolocação profissional de ex-detentos. Pense nisso. Você pode influir no caminho que esse homem vai tomar. Dê emprego para um ex-detento. Errar é humano. Ajudar quem errou é mais humano ainda. Conselho Nacional de Justiça. O Brasil faz a justiça. Não é apenas na certidão de nascimento que um pai faz falta. O Poder Judiciário sabe o quanto é importante para um filho ter o nome e a presença de um pai. Por isso, o reconhecimento de paternidade foi simplificado e agora pode ser feito em qualquer cartório de registro civil. Pai presente, o reconhecimento que todo filho espera.
De volta com o programa Em Pauta, hoje falando sobre o direito dos trabalhadores. No bloco anterior, a gente estava falando sobre o trabalho que o Cine vem desenvolvendo para conhecer o perfil dos trabalhadores e do empregador. Como que tem sido o resultado? O que você tem a dizer, Maria de Lourdes, sobre esse trabalho? O trabalho com os psicólogos está sendo bastante efetivo, né? A gente está conhecendo mais profundamente o trabalhador e também a vaga que a empresa disponibiliza. O que a gente não pode dizer é que a empresa exige demais, não é exatamente assim. Ela tem o perfil dela. O que a gente tenta é explicar para a empresa que às vezes a pessoa está qualificada, mas ela não tem a experiência. Então já tem muitas empresas já vendo por um ângulo diferente. Ela vai pegar o trabalhador que está qualificado e vai treinar ele nos moldes da empresa. E isso a gente já está percebendo que está tendo resultado. Certo. Gostaria de saber sua opinião em relação, então, a esse trabalho, visto mesmo os direitos do trabalhador, como que tem sido o relacionamento entre empregado e empregador? Na realidade, constatando a fala das colegas aqui, o que a gente verifica no dia a dia, nas questões judiciais, até de orientação jurídica, é que aquele trabalhador, quando ele é admitido por uma empresa, o que acontece? Essa empresa chega e fala assim, eu vou contratar, é o perfil. Contrata, só que às vezes ele não procura saber a origem daquele trabalhador, a família dele, qual que é a performance familiar, porque a empresa ela tem que não só contratar o empregado, mas também dar uma fiscalização, olhar quem é a família daquele trabalhador, porque às vezes o problema não é na empresa, o problema já é a origem lá do berço dele, da educação. Às vezes, no caso que a psicóloga deu um exemplo aqui, ele está ali trabalhando, foi contratado e não quer trabalhar sábado e domingo. Qual o motivo? Será que ele não é um dependente químico, um dependente, tem um alcoolismo? Às vezes situações assim que o trabalhador ele quer até ficar no emprego, mas ele já tem uma dependência que o problema não é o ambiente do emprego, é a questão que já vem antes, é antecedente. Então acho que a empresa, a partir do momento que ela vai, o perfil, vamos contratar o trabalhador, mas ele também tem que dar uma vasculhada na vida desse trabalhador. Se ele não está precisando também de uma outra ajuda, que eu acho que a psicologia está bem presente nessa situação, o RH, o recursos humanos, porque é uma forma até de recuperar um trabalhador, porque se ele é técnico, ele é bom, ele está trabalhando, qual o motivo dele não querer trabalhar no sábado, no domingo ou no feriado? Ele está ganhando para aquilo. Mas é complicado, né, Luciane? Porque é difícil você saber quando um trabalhador ele realmente é esforçado, é dedicado, ele tem um perfil de crescimento, ou se às vezes é aquele que vai só empurrando, que arruma um atestado sem precisão para ganhar uma folga. É fácil detectar esse profissional ou não? É realmente complicado? Fácil não é, por isso nós contamos com várias ferramentas, né, dentre elas a entrevista nos auxilia, mas nós utilizamos muito como ferramenta suporte, que hoje é o que nos diferencia no processo de recrutamento e seleção, que é a aplicação de testes psicológicos. Então os testes psicológicos eles nos dão essa previsão de como será o comportamento dessa pessoa no mercado de trabalho. Daí a importância das organizações entenderem a importância de se ter na equipe de seleção um psicólogo, porque nós somos os profissionais que temos o poder sobre essa ferramenta. Que às vezes aquelas distorções que a gente pode ter na hora da entrevista, de uma fala bem elaborada, de um candidato eloquente, o teste vem me mostrar, não, tem alguma coisa divergente da sua percepção. E se eu ainda tiver dúvida, eu posso utilizar um outro teste para confirmar, então, a minha percepção. Então, eu penso, assim, para resumir, que é um processo seletivo bem estruturado, ouvindo o empregador, ouvindo o empregado e tentando uma mediação dos dois interesses é efetivamente uma prevenção eficaz para o desempenho no trabalho. Maria de Lourdes, falando sobre o mercado de Uberlândia, o mercado é crescente, né? A gente percebe que as empresas estão investindo, a gente tem redes de supermercados grandes que estão até surgindo, agora recentemente também abrindo novas vagas. As pessoas que vivem em Uberlândia não têm muito o que reclamar em relação à opção de vaga. Mas e quanto ao salário? A empresa, o mercado de Uberlândia paga o que as pessoas realmente merecem? Está compatível com as grandes cidades às quais Uberlândia pode ser comparada? Sim, apesar de que o ano de 2012, que a gente já tem fechado, não foi um ano bom
para o mercado de trabalho, né, que teve uma queda bem acentuada dentre os últimos 4 anos. Mas Uberlândia teve a sua queda também, mas menor do que a queda nacional. E a gente, agora, no início de 2013, já está tendo uma recuperação. Mas é uma recuperação do mercado de trabalho que é a médio e a longo prazo. Mas tem muitas vagas e o mercado está aquecendo devagar, mas está voltando a se aquecer. E o que a respeito do salário, sim, a gente ouve muitas críticas, né, pelos trabalhadores que Uberlândia não paga bem. Né? Mas isso acho que é muito relativo. Se você for estudar outras cidades também, eu creio que a distância não é tão grande assim. Mas é o que os trabalhadores falam, né? Que Uberlândia não paga bem. Mas eu não creio que não chega a tanto assim, não. Certo. Pensando até nos benefícios, além do salário, as empresas oferecem muitos benefícios. Eu gostaria de saber, assim, em relação à parte judicial, esses benefícios são válidos, são oferecidos da forma como devem ser? Ou às vezes algumas empresas fingem que oferecem algum benefício apenas para cativar um funcionário? Não, na realidade, os benefícios, a CLT, ela tem assim, os limites dos direitos que é garantido ao trabalhador. Mas quando vem outros benefícios, como ticket de alimentação, auxílio creche, cesta básica, isso tudo tem que estar convencionado num acordo coletivo de trabalho ou numa convenção coletiva de trabalho. Isso tem que ser pactuado, normalmente é de 1 até 3 anos, e tem que ser cumprido. A empresa que não cumpre esses benefícios, ela tem que ser chamada ou perante a Justiça, ou o Ministério Público do Trabalho, ou aquele trabalhador procurar um advogado para que ele possa orientar e tentar resolver o problema. Antes de qualquer ajuizamento de ação, se faz necessário solicitar uma audiência preliminar, tentar um acordo com o sindicato para que seja sanada essa pendência. Normalmente, quando há benefícios decretados em instrumento normativo de trabalho, de convenções coletivas, ou que a gente fala CCT, tem que ser cumprido. Se não cumprir, aí vem as penalidades administrativas que o próprio Ministério do Trabalho pode aplicar, como o Ministério Público do Trabalho e como a própria Justiça, se o trabalhador for lá e procurar acionar a empresa nesse caso. Luciane, você acha que estes benefícios que hoje as empresas oferecem vêm cativando os funcionários? É um ponto determinante na hora de escolher, de aceitar aquele emprego? Eu não posso te dar uma resposta exata, porque isso vai variar de pessoa para pessoa, da percepção que cada um tem sobre esses benefícios. Muitas vezes, o benefício é um atrativo, sim, muito importante que a pessoa busca, mas eu tenho percebido na minha prática que as pessoas buscam também serem reconhecidas naquilo que fazem. E o benefício, quando vem de encontro a esse reconhecimento, eu penso que é uma importante coisa para se cativar, sim, esse colaborador. Doutora Ângela, agora só voltando, você estava falando aqui dessa questão das leis trabalhistas. Hoje, o trabalhador, ele está garantido, ele está protegido por estas leis. Ele tem, assim, várias ferramentas que pode beneficiá-lo mesmo com as leis trabalhistas. Na realidade, hoje, há uma orientação, tanto em noticiário, imprensa, quanto nas entidades que representam os trabalhadores, que eles devem estar fiscalizando o seu contrato de trabalho, porque todos têm acesso ao seu fundo de garantia, ao seu recolhimento da Previdência, à sua carteira, se ela está assinada ou não. Por exemplo, se você foi admitido, você entregou a carteira, a empresa tem que devolver em 48 horas. Se ela não devolveu, tem problema. Entendeu? E se o empregado também foi admitido e não levou a carteira, não admite esse trabalhador. Essa justificativa que ele não levou, que a carteira sumiu, que vai trazer, isso para os olhos do judiciário, a empresa está responsável para contratar, anotar a carteira dentro do prazo legal. Se não fez, então a responsabilidade aí investe para a empresa. Ela que é responsável, ela que vai ter que pagar todos os direitos sem carteira assinada e multas. Aí vem aí os prejuízos. É quando o empregador fala que a CLT protege o trabalhador. Não, não é que protege, ele tem todo o poder na mão, o empregador. Se ele não faz, ele não impõe, quando a gente fala nos termos jurídicos, investe o ônus para ela. Ela não conseguiu conduzir o contrato, quem diria o empregado iria conduzir? De forma alguma. Maria de Lourdes, no dia a dia você percebe que as pessoas que vão lá procurar uma vaga de emprego, elas estão bem orientadas, elas sabem dos direitos que ela tem como trabalhador? Não, nem sempre.
Infelizmente, eles não sabem não. Né? Se você for pegar assim, amplo, né? Não sabem não. Poucos sabem dos seus direitos e poucos sabem também dos seus deveres, né? A gente tem que levar sempre os dois lados, da empresa e do trabalhador, né? Às vezes, principalmente em Uberlândia, que tem muitas vagas, né? O trabalhador já, assim, ele começa numa empresa e já está de olho na outra vaga, né? Então, ele sai ali da empresa sem dar satisfação, né, e já começa a trabalhar na outra. Então, eu vejo que os direitos, doutora Ângela, eu acho que ele é para todos, né? O direito ele é para o trabalhador, ele é para a empresa, né? Eu acho que precisa de fazer esse encontro, né? Até pegando um gancho, a gente tem que procurar o equilíbrio, né? Exatamente. Eu acho assim que o trabalho e a oferta, ela tem que vir assim, sintonizadas. Se não estão sintonizadas, vai dar um problema lá no final ou no meio. Então, isso aí realmente, a vontade de estar trabalhando é muita quando ele é admitido. Mas ao longo do tempo, ele surge uma outra oportunidade paralela, ele não pensa no investimento que o empregador fez nele, né? Às vezes até desenvolvendo um curso, uma questão técnica, e ele simplesmente fala, não, estou indo embora, e às vezes nem cumpre o aviso, né? Por uma questão até de obrigação legal, mas nem cumpre. Bom, só para a gente encerrar, Maria de Lourdes fala novamente para a gente, né, para quem está assistindo, o local do antigo Cine, para as pessoas que então, neste dia do trabalhador, ainda estão desempregadas e à procura de um emprego. Qual que é o endereço? O Cine fica na Praça Tubal Vilela, número 60. Ele é ao lado da Escola Estadual Albano Brandão, anexo. Qual o horário de funcionamento? Das 8 às 5. Tá, ok. E hoje, Vanessa, aproveitando, nós temos uma equipe de psicólogo, né, da Faculdade de Pitágoras, que está lá atendendo o trabalhador em todos os itens que ele precisar. São várias equipes com atendimentos diferentes. Ok, muito obrigada pela participação no programa. E o programa Em Pauta fica por aqui, nós voltamos na semana que vem. Dê a sua sugestão de tema para os nossos debates. Entre em contato com a nossa produção pelo telefone 3239 4343. Obrigada pela sua companhia e até a próxima semana.